Olá, prezado aluno, prezada aluna e todos aqueles que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. Hoje, aula número 2 com o tema Precificação de Ativos. Quero me apresentar, sou o professor Renato Silva, sou economista, especialista em economia de empresas e também mestre em economia, e é com muita satisfação que hoje estamos na segunda aula da nossa disciplina. Muito bem, na primeira aula, o que nós conhecemos e estudamos sobre o mercado de capitais? Muito bem, conhecemos o Sistema Financeiro Nacional, nós estudamos sobre os órgãos que normatizam, regulam e fazem as distribuições de valores dentro desse Sistema Financeiro Nacional. Nós estudamos as características do mercado de valores mobiliários, vimos o que é Bolsa de Valores, vimos os tipos de ações, vimos as maneiras na qual nós podemos ganhar rentabilidade trabalhando, investindo em ações. Nós vimos também as características de tipos de investimentos, produtos que existem no mercado acionário. Por exemplo, nós vimos que existe o mercado a termo, mercado de opções, mercado à vista, que existem contratos futuros, que são produtos existentes no mercado de valores imobiliários. Nós também estudamos uma técnica chamada modelo de Markowitz, na qual nós conhecemos algumas estratégias para minimização de riscos para quem está investindo em ações, como, por exemplo, optar por ações que possuem menor desvio padrão, ações que possuem covariância entre si, ou seja, uma correlação negativa, ou seja, ação para um determinado contexto que está subindo, temos outra que está caindo, então na média a gente consegue balancear, e nós vimos que essas são características de renda variável, de ações que possuem essa volatilidade, e também que é importante diversificar o nosso portfólio de ações. Muito bem, dada essa contextualização que nós estudamos lá na primeira aula, se você não lembra, dá uma olhada lá no livro da nossa disciplina, reveja a aula novamente, que é muito importante para a gente fazer essa construção de conhecimento em nossa disciplina. Hoje nós vamos dar um passo a mais, vamos falar sobre precificação de ativos. Ativos e mercados financeiros são todos aqueles títulos que nós adquirimos que nos dá alguma possibilidade de rentabilidade de oferir ganho, ou seja, um ativo é algo que me traz um ganho, uma remuneração e uma rentabilidade ao adquiri-lo. Só que quando a gente trabalha com o mercado de ações, nós também temos diversos tipos de ativos e tem diversos tipos de riscos que estão envolvidos. Então a gente precisa compreender e nós vamos trabalhar isso em nossa aula. Por isso eu chamo ao quadro, para que eu possa te apresentar o nosso convite ao estudo. Muito bem, nosso objetivo nessa unidade é trazer ao seu conhecimento modelos que o auxiliem no processo de precificação de ativos financeiros através de definições de expectativas de retorno e análise de riscos, tudo bem? Então esse é um processo que consiste em avaliar e determinar o valor justo de um ativo. Isso pode ser feito através de inúmeras formas ou métodos, sempre com o intuito de descobrir se um investimento ele vale ou não a pena. Ou seja, por meio então dessa avaliação, precificação de ativos, o investidor pode concluir ou ter uma noção se um preço de uma ação está atrativo ou caro, o que pode, por exemplo, influenciar na hora de tomar sua decisão de investimento. Então, basicamente, essa é a ideia da nossa aula. Conhecimento prévio. Teoria dos portfólios, que nós estudamos na primeira aula, ou seja, é importante que nós tenhamos uma diversificação do nosso portfólio, da nossa carteira de ações e também do modelo de Markowitz, que eu acabei de mencionar, né, que determina o retorno esperado de uma carteira segundo a covariância das ações, segundo a diversificação e do desvio padrão da ação. Como você sabe, então, nessa aula nós vamos trabalhar o modelo KLS, então eu vou trazer para você uma série de situações, problemas, e dentro dessa realidade, desse contexto profissional, nós vamos buscar as suas soluções. Então vamos ao quadro que eu quero te apresentar agora, a situação geradora de aprendizagem da nossa aula. Você está convidado a auxiliar
o Antônio, que possui aplicações financeiras, olha só, hein? Fundos de investimentos, e que tem se informado muito a respeito do assunto, começando a questionar o sucesso do gestor do fundo da qual participa. Primeiramente, eu tenho que entender isso aqui, o que são fundos de investimentos. Um fundo, ele reúne os recursos de diversos investidores, chamados de cotistas, para que possam juntos aplicarem uma série de ativos financeiros que vão variar de acordo com o tipo de estratégia desse fundo. Então, o fundo de investimento é um mecanismo que reúne o dinheiro de diversas pessoas, chamadas de cotistas, com o objetivo de contratar um gestor para cuidar do dinheiro ali investido. Então, o objetivo final do cotista é obter ganhos a partir da aplicação no mercado financeiro. Então, o Antônio, ele tem aplicações em fundos de investimentos, que é uma aplicação muito comum. Eu tenho investimentos em fundos de investimentos, fundos de ações. Muitas pessoas têm uma possibilidade muito grande, você pode aplicar em fundos de ações, investimentos, na qual nós vamos deixar a gestão daquelas ações, daqueles investimentos e ativos na mão de um gestor. Ele que vai ficar o dia inteiro analisando o mercado, as perspectivas, as possibilidades de investimentos, riscos, retornos, e ele vai gerenciar essa nossa carteira. E eu vou comprar uma cota. E eu vou ganhar o quê? Eu vou ter uma rentabilidade em cima da quantidade proporcional que eu tenho de cota naquele fundo de investimento. Só que a preocupação do Antônio é saber o seguinte: será que esse fundo de investimento me traz um retorno adequado ao risco na qual eu estou exposto? Será que esse gestor, ele está me trazendo um retorno considerável pela administração e pelo valor que eu tenho aplicado nesse fundo? É essa a dúvida e é essa situação que nós vamos buscar resolver. Caso amanhã ou depois você for investir em fundos de investimento, você consegue então mensurar, fazer essas análises de risco, de retorno e participação e eficácia do gestor na administração de um fundo de investimento. Tudo bem? Então vamos para a nossa primeira situação, problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, então vamos conhecer a primeira situação problema no quadro. Antônio possui investimento em um fundo cujo portfólio é composto por ações das empresas A, B e C. Então nós temos aqui nesse quadro ações da empresa A, B e C. E ele fez esse investimento nos últimos 3 anos. Então, ano 1, o ano 2 e o ano 3. Então, ele vai analisar o retorno. A gente vê que a ação A, no ano 1, ela teve um retorno de 9%, no ano 2, 10%, ano 3, 12%. A ação B, ela teve um retorno de 11% no primeiro ano, 13% no segundo e 15% no terceiro ano. Ações da empresa C, no ano 1 deu uma rentabilidade de 10%, no ano 2, 13%, no ano 3, 9%. Aí nós vamos entender a média. Então, no ano 1, a média de retorno dessas 3 ações foram de 10%. No ano 2, o retorno das ações dessas 3 empresas foi na média de 12%.
E no ano 3, o retorno na média dessas 3 ações também foi de 12%. Podemos fazer uma comparação com a taxa livre de risco, chamada DI. Para o ano 1, 2 e 3, ela foi de 7%. Professor, o que é taxa livre de risco DI? Essa é uma taxa utilizada como referência para análise de risco relativo, ou seja, é a taxa que utilizamos para calcular o retorno de um ativo financeiro em termos relativos. No Brasil, essa taxa de livre de risco é, em geral, o CDI, que a gente também chama de DI, e ela está totalmente ligada com a Selic, tudo bem? A gente chama CDI porque Certificado de Depósito Interbancário, são os bancos que emprestam dinheiro entre eles. E eles utilizam essa taxa de referência que está ligada à Selic, que é a taxa de juros básica da economia. Então, por que a gente fala livre de risco? Porque, por exemplo, se você fazer um investimento em renda fixa em CDB, Certificado de Depósito Bancário, que a gente vai ver ainda na aula, é um ativo de risco baixo. Então, e eles pagam o CDB, o banco normalmente paga o valor do CDI, em torno de 100%, 110% ou 90% do valor do CDI, dessa taxa que gira em torno de 6,5% a 7%. Por isso que a gente fala que é uma taxa livre de risco, tudo bem? Você não tem um risco grande ao aplicar o seu dinheiro nesse fundo que vai pagar essa taxa. Então, a gente vai usá-lo como comparação. Voltando ao quadro, dando continuidade, nós temos também o retorno médio do mercado, que a gente vai chamar de RP, tá? No outro, a gente chama de RI, no slide anterior. Então, a gente vai falar que a ação A, ela pertence ao mercado 1. Vamos supor que é o mercado de petroquímica, por exemplo, que apresentou os seguintes retornos: 13% ano 1, 14% ano 2, 12% ano 3. Mercado 2, vamos supor que ela está ligada à ação B, ano 1, 14%, 13,2% e 14% ano 3. E mercado 3, ela está ligada à ação C, ano 1, retorno de 15%, ano 2, 15%, ano 3, 16%, tudo bem? A média, ano 1, retorno médio desses 3 mercados foram 14%, para o ano 2 também foi de 14% e para o ano 3 também foi de 14%, tá? Ou seja, o retorno médio desses 3 mercados naquele ano. E a taxa livre de risco, mais uma vez, 7%. Aqui a gente analisou o mercado na qual essas ações pertencem. Esse investidor, o Antônio, está questionando o sucesso do gestor do fundo, do gestor desse fundo. E com isso foram levantados os seguintes questionamentos. Primeiro, será que o retorno do fundo foi suficiente para remunerar o risco incorrido? Como está o desempenho desse fundo de investimentos em comparação com outros? Essas são questões. Ou seja, o retorno que eu tive com esse investimento neste fundo foi suficiente para remunerar o risco? E esse gestor, será que ele está me dando um desempenho na qual eu posso comparar com outros fundos que seja positivo? Essa é o questionamento. Muito bem, vamos começar a resolver isso problematizando. Vamos falar da introdução ao CAPM. Esse é um modelo bem interessante, que é uma sigla que vem do inglês, né? Capital Asset Pricing Model, traduzindo ao português como modelo de precificação de ativos financeiros. É um modelo que o mercado financeiro utiliza para determinar uma taxa de retorno teórica apropriada de um determinado ativo em relação ao portfólio de investimentos perfeitamente diversificados. Professor, não entendi muito bem. Em outras palavras, anota aí, o CAPM ele fornece a taxa de retorno apropriada para o risco que eu estou exposto. Essa não é a preocupação do Antônio? Então, por meio do CAPM, eu consigo entender se esse retorno que eu tive nesse meu portfólio ou nas minhas ações, se esse retorno ele foi apropriado para o risco que eu fiquei exposto. Então, ela me dá essa taxa de retorno que eu devo esperar desse fundo, dessa ação, em relação a esse risco que eu estou, vamos dizer assim, submisso, exposto no mercado. Quais são as noções que eu tenho sobre o risco? É muito importante que a gente fale que o risco é a incerteza da ocorrência de eventos futuros. Então, em finanças, existe risco sempre que existe a possibilidade de variação
no retorno que esperamos de determinado ativo. Então, é propício do ser humano ser avessa ao risco. Dessa forma, os investidores só se dispõem de correr algum risco se forem convencidos da possibilidade de obtenção de um retorno maior que aquele que receberia em outro investimento com menos riscos. Falando em risco, por que nós temos que fazer essa análise? Porque quando a gente analisa esse mercado de ações, existem dois riscos, o risco sistemático e o risco não sistemático. Então, quando eu tenho um fundo de ações, um fundo de investimentos, que é o caso de Antônio, que são aplicações em ações, como a gente conseguiu analisar naquelas tabelas, sabemos que existem riscos. E esses riscos precisam ser mensurados. O CAPM é o modelo que me ajuda a mensurar esse risco, que vai me dar uma taxa de retorno para cobrir esse risco exposto. Mas quais são os riscos? Eu tenho um risco sistemático e eu tenho um risco não sistemático. O que é o risco sistemático? O risco sistemático está ligado à economia de um modo geral, ou seja, a ocorrência de um evento depende de fatores que afetam toda a economia. Por exemplo, o aumento do desemprego, altas taxas de inflação, desvalorização da moeda, crise política, redução do consumo, guerras, enfim, fatores externos à empresa que o gestor ele não pode controlar, tudo bem? Esse é chamado risco sistemático e esse é o objetivo de estudo do modelo CAPM. Ele quer quantificar esse risco sistemático, tudo bem? Por quê? Mesmo que eu diversifique minha carteira de ações, de investimentos, de fundos, esse risco sistemático ele afeta toda a economia. Então, se eu tiver um desemprego, inflação, crise política, isso vai afetar todos os setores da economia, todas as ações serão afetadas. Isso é um risco sistemático, tudo bem? Não tem como fugir dele. Então, mesmo que eu diversifique minha carteira de investimentos, de ações, todos serão influenciados. Então, eu digo que isso é um risco não diversificável. Grave isso, risco não diversificável. Por quê? Mesmo que eu diversifique meus fundos, minhas ações, eu ainda vou sofrer dessas oscilações que podem acontecer do mercado, tudo bem? Porque é algo econômico, é algo macro que vai afetar todas as empresas, tudo bem? O modelo CAPM, então, ele busca, quantificar o risco não diversificável. Por quê? Quando eu invisto em ações, eu estou exposto ao risco não diversificável, que é esse risco sistemático da economia. O CAPM ele vai calcular para mim qual o retorno justo que eu devo ter para investir naquelas ações, considerando esse risco não diversificável, tudo bem? Esse risco sistemático. Essa é a ideia do CAPM. Então, eu estou exposto a um risco, e o CAPM vai me dizer, olha, você está exposto ao risco. Então, esse investimento tem que te dar, no mínimo, uma taxa de retorno de tanto para justificar esse risco que você está exposto. Essa é a ideia, tudo bem? Voltando ao quadro, nós temos o risco não sistemático. O risco não sistemático diz respeito ao ambiente interno da empresa, um grupo de empresas ou um setor da economia. Quando eu falo em risco sistemático, então, não sistemático, quando eu falo em não sistemático, eu estou me referindo a um setor específico. Por exemplo, o preço do petróleo caiu no mundo. Isso vai afetar as empresas do setor petroleiro com o mercado de ações. Por exemplo, uma Petrobras vai diminuir o preço das ações. Só que isso vai influenciar a ação do Banco do Brasil? Não vai, não tem ligação com o setor, tudo bem? Então, quando não tem essa ligação, a gente chama de risco não sistemático, porque aí você pode diversificar sua carteira e aí você consegue aí se proteger desse risco não sistemático, porque ele está ligado a um setor, a uma empresa específica e não à economia como um todo, tudo bem? Voltando ao quadro, dando continuidade, ainda falando sobre essa relação entre risco e retorno, tudo bem? Bom, então o risco é a parte integrante de investimentos. Assim, os investidores aplicam seu capital com a obtenção de obter a maior remuneração a seus investimentos. Por isso, eles vão aceitar determinados riscos. Quanto maior o retorno esperado de um título, maior será a sua exposição
ao risco. O que seria esse retorno esperado? É o preço-alvo do ativo, é o quanto eu espero vendê-lo ou receber por ele, ou espero receber desse portfólio em torno de remuneração. E o preço, então, desse ativo, esse retorno, ele vai depender muito dessa análise de riscos sistemáticos e não sistemáticos. Por isso, o mercado de capitais avalia sempre o retorno esperado em função do risco. Logo, esse modelo que eu estou falando, o CAPM, tudo bem? Ele permite verificar se os riscos não diminuídos com a diversificação de títulos ou de uma carteira serão remunerados de forma justa ao risco exposto. O ponto fundamental desse modelo, então, do CAPM, é entendermos que o investidor que possui uma carteira eficiente de investimentos se preocupa com o retorno esperado em cada título e com o risco do portfólio. Portanto, é necessário medir a contribuição de um título no total do retorno esperado da carteira, e conseguimos tal medida pelo beta. O beta aqui é um índice, é um indicador que mede o quê? A sensibilidade de um ativo, de uma ação em relação a uma carteira de investimentos, ou até mesmo do fundo. Essa variável, ela mede a volatilidade ou o risco sistemático da ação ou do portfólio desse fundo em comparação com o mercado de um modo geral. Então, esse índice beta, ela é uma medida de risco que o investidor está exposto ao investir em um ativo, tudo bem? Como que a gente pode fazer esse cálculo? Então, ele é um índice, ele pode ser obtido por essa fórmula. O coeficiente beta, tudo bem? RI é o retorno médio da carteira analisada. Eu vou diminuir a RF, que é a taxa livre de risco, R menos RF. Esse total eu divido por RP, que é o retorno médio do mercado, subtraído da taxa livre de risco, que é o RF. O RI é aquele retorno médio das ações, que foi a primeira tabela que eu te apresentei, e o RP é o retorno médio daquela segunda tabela que eu te apresentei no início da nossa aula. Qual é o valor do beta, professor? Olha, esse beta, ele pode ser menor do que zero, ou seja, um ativo livre de risco. Esse beta, ele pode estar entre 0 e 1, ou seja, esse ativo ele gera retorno abaixo do mercado, nós dizemos que ele é um ativo defensivo, e esse beta ele pode ser maior do que 1, ou seja, o ativo gera retorno acima do mercado. A gente vai dizer que é um ativo ou uma carteira agressiva, tudo bem? Aqui nós temos um modelo de precificação, então o CAPM, que é obtida por meio dessa equação. RF, que é a taxa de retorno livre de risco, mais o beta, que a gente encontrou lá atrás, na outra forma, que é o coeficiente beta para a carteira analisada, que multiplica por RP, que é o retorno sobre o portfólio no mercado, menos RF, que é a taxa livre de risco. Então, por meio dessa modelagem, o CAPM ele será utilizado para a compreensão do retorno adequado para o chamado risco sistemático, na qual o investidor ele está exposto. Temos o Antônio, então, que ele participa de uma carteira de investimentos, e vamos agora, por meio do modelo do CAPM, descobrir se ele tem um retorno adequado diante do risco na qual ele está exposto, tudo bem? Então, resumindo, o modelo CAPM permite verificar se os riscos não diminuídos com a diversificação de títulos de uma carteira serão remuneradas de forma justa ao risco exposto, tudo bem? Essa é a nossa ideia. Então, a partir de agora, eu vou fazer com você, então, os cálculos que vão nos ajudar. Vamos resolver essa situação, problema, e ajudar a compreender se esse portfólio, se esse fundo de investimento, ele está remunerando de uma maneira justa o Antônio, de tal maneira que pague um prêmio, né, que pague uns juros, que pague uma remuneração, que seja justo em relação ao risco que ele está exposto. Qual risco, professor? O risco sistemático, que é aquele risco da economia, de tudo dar errado e as ações todas começarem a despencar, que é um risco que, mesmo se eu diversificar,
a quantidade de ações, eu ainda vou estar exposto, porque normalmente todas as ações vão estar expostas a ela. Lembra da crise americana de 2008 lá nos Estados Unidos, que se alastrou pelo mundo inteiro, todas as empresas, setores, ações sofreram seu reflexo. Isso é um risco sistemático. Tudo bem? Então vamos ao quadro para que eu possa resolver a situação problema. Primeiro passo é calcular os retornos médios da carteira. Olha, primeiro eu tenho um retorno da carteira RI, que é o retorno daquelas ações. Então eu vi lá na primeira tabela que no ano 1 as ações me deram um retorno médio de 10%, no ano 2, 12%, no ano 3, 12%. Pega aí no seu material para você relembrar. Essa foi a média que aquele conjunto de 3 ações deu para cada ano. Aqui eu tenho o retorno médio do mercado, tá? O mercado na qual aquelas ações pertencem. Então, o conjunto do mercado, a gente percebeu que ela deu um retorno médio para todos os anos de 14%, tá? E a taxa de livre de risco, 7% para todos os anos. Essas são as primeiras informações. Depois, então, nós temos que calcular o retorno médio da carteira analisada, RI, o retorno médio do mercado, RP, e a taxa livre de risco. Então, eu vou pegar um valor médio dos anos. Então, eu peguei os anos, então eu vou pegar um valor que vai representar a média de todos desses 3 anos juntos. Então, olha só. Eu tenho aqui, então, 10, 12 e mais 12, que é da tabela anterior, referente ao retorno médio da carteira. Então, divido por 3, porque são 3 anos, 34% divide por 3, vai dar 11,33%. Ou seja, o que significa, no período de 3 anos, o fundo de Antônio deu um retorno de 11,33% ao ano. Essa foi a média desse período, tudo bem? O RP, mesma coisa, foi 14%, soma, divido por 3, obviamente vai dar 14%. Então, no período de 3 anos, o retorno médio do mercado dessas ações deu um retorno de 14% ao ano. E a taxa livre de risco, mesma coisa, como sempre foi 7%. Essa taxa livre de risco, então, para todos os anos foi de 7%, tudo bem? Então, aqui eu peguei um valor médio para todos os anos, tudo bem? Eu fiz esse cálculo. Então, o segundo passo é o cálculo do beta. Aqui eu estou preocupado em calcular o CAPM, esse é o nosso objetivo. Como eu calculo o beta? O beta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o RI, que é o retorno médio da carteira analisada, que eu acabei de calcular, 11,333%. Eu vou subtrair RF, que é a taxa livre de risco, foi 7%. Vou dividir por RP, que é o retorno médio do mercado, que eu acabei de calcular, 14%. E subtrair a taxa livre de risco, 7%. Então, para fazer esse cálculo, eu vou transformar tudo em decimal. Tudo bem? E depois eu vou fazer a subtração de cada lado. Faço a divisão. Eu tenho um valor beta de 0,619. O que significa esse valor? Ele está entre 0 e 1, não é verdade? Então, o risco desse investimento ele é baixo. É um ativo defensivo. Esse portfólio de Antônio, esse fundo de investimento é um investimento defensivo. O ativo ele gera retorno abaixo do mercado, mas é menos arriscado. Professor, mas se esse valor fosse maior do que 1, se esse beta tivesse dado maior do que 1, seria um ativo agressivo, um portfólio agressivo. Ou seja, o ativo gera retorno acima do mercado e ele é mais arriscado. Bom, então agora a gente pode calcular o terceiro passo, que é o CAPM. Como que eu faço esse cálculo do CAPM, professor? Preste bem atenção, já encontrei o beta, eu precisava encontrar o beta para fazer esse cálculo. Eu encontrei. Então agora eu vou aplicar na fórmula. O que é o RF? Taxa livre de risco. O CAPM ele precisa dessa informação para fazer o seu cálculo. Então eu coloco 7%. Eu encontrei o beta? Encontrei. Então eu vou colocar o beta, porque o beta ele vai multiplicar pelo retorno médio do mercado, que é de 14%, e vou subtrair também a taxa livre de risco, que é 7% RF. Vou transformar percentual em decimal, tudo bem? Então, CAPM vai ser 0,07 mais 0,619, que multiplica 0,14 menos 0,07 é 0,07, tudo bem?
sempre a gente vai resolver primeiro a multiplicação. 0,07 mais 0,619 multiplicado por 0,07 me dá um valor de 0,0433. Faço a soma com 0,07, eu vou chegar num valor de 11,33%. O que significa esse resultado, professor? Podemos concluir que o retorno esperado da carteira ela deverá ser de 11,33% ao ano, que representa a taxa mínima da atratividade ou a taxa mínima de retorno que o investidor ele espera receber nesse investimento para justificar o risco não diversificável na qual ele incorre. Ou seja, ele só vai investir se a carteira der ao menos esse retorno de investimento. Tudo bem? Mas olha só que interessante. O retorno médio da carteira, a gente fez o cálculo, ela também foi de 11,33%. Lembra que nós acabamos de fazer o cálculo? E ao calcular o CEPM também deu 11,33%. São valores diferentes, tudo bem? Então o retorno médio dessa carteira foi de 11,33% e o modelo CAPM me deu um valor de 11,33%. O CAPM me falou o seguinte, olha, a taxa mínima de retorno, a taxa mínima de atratividade para você investir nesse fundo, ela tem que te dar 11,33% ao ano para justificar o risco não diversificável dessa carteira. Se ela te dá uma rentabilidade menos do que isso, não compensa. Tudo bem? Só que aí, quando a gente analisou o histórico, a gente percebeu que essa carteira nos deu 11,33%. Foi, de fato, o retorno que ela nos deu. Então, o que a gente percebe? Que o valor do CAPM foi igual ao valor dessa carteira. Isso quer dizer que o valor desse ativo, o preço desse ativo, ele é justo. Ou seja, ele me dá um retorno justificável que cobre o risco na qual estou exposto. Legal. Ele me dá mais retorno? Não dá. Ele não me dá nenhum tipo de retorno adicional, mas ele é justo. Por quê? Ele cobre o risco não diversificável. Aqui foi uma coincidência que bateu os valores. Poderia ser que eu fizesse um cálculo de CAPM e desse 14%. Dando 14%, eu ia pensar o seguinte, olha, o CAPM é 14, o retorno é 11,33. Então esse fundo não compensa, porque ele não me dá um retorno o suficiente para justificar esse risco não diversificável que o CAPM me diz. Então a taxa mínima de retorno é 14. O fundo me dá 11,33, então não compensa. Então, esse fundo teria que, no mínimo, me dar 14. Um exemplo, se tivesse dado o CAPM 14%, tudo bem? Então, aqui nós entendemos o significado do CAPM. Professor, só para portfólio? Não. Eu posso fazer para ações. Mesma coisa. Eu calculo o beta da ação. Normalmente eu posso encontrar essa informação no site da BMF Bovespa, acho o beta daquela ação, que vai falar a variabilidade daquela ação em relação ao mercado de ações, e vou buscar a taxa livre de risco. Normalmente eu pego a Selic, que hoje está em torno de 6,5%, pego a Selic, e aí eu vou pegar o retorno médio do mercado daquela ação, por exemplo, da Petrobras, eu vou pegar o retorno médio do mercado daquela ação, ou eu posso pegar o retorno médio do mercado do Bovespa, por exemplo, eu também posso fazer isso, pegar o retorno médio do mercado Bovespa, aí vai ser o meu critério, e aí eu faço o CAPM e vou ver qual que é a taxa mínima de retorno que eu devo esperar para investir naquela ação. Então, o CAPM eu posso usar para calcular esse risco não diversificado de uma ação, de um fundo de investimentos, como foi o caso dessa situação problema. E, enfim, essa é uma ferramenta muito utilizada para investidores. Espero que você tenha compreendido. Vamos para a nossa segunda situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais!
Muito bem, vamos ao quadro então para a segunda situação problema. Vamos lá? Há muito tempo, o seu Antônio cultiva a ideia de que uma gestão profissional nos investimentos atingiria seus objetivos com menores riscos. Porém, nos últimos dias, vem conversando com investidores e lendo muito a respeito de investimentos. E conforme foi conhecendo mais o assunto, ele começou a questionar o sucesso do gestor do fundo de investimentos do qual participa e deseja uma resposta à sua pergunta. Qual pergunta do Antônio? Como está o desempenho desse fundo de investimentos em comparação com outros? Ele quer fazer essa análise, ou seja, ele quer avaliar se o investimento nesse fundo em aspectos relativos, ele é bom ou ele é ruim. O que significa comparar o retorno desse fundo de ações em relação ao mercado, mas ao mesmo tempo ele quer fazer isso de uma maneira diferente. Ele quer avaliar se o gestor desse fundo está dando um retorno adequado. Por quê? Quando eu trabalho com fundo de investimentos, não sou eu que tomo as decisões, eu sou um cotista. Eu participo de um fundo com outras pessoas e nós aplicamos e uma pessoa vai fazer essa gestão. Só que eu posso comparar o retorno desse fundo com outros no mercado. Quando eu faço a comparação, eu estou imaginando o seguinte: olha, eu tenho outros fundos na qual outras pessoas administram e elas têm talvez um retorno maior ou menor do que o meu fundo. Será que esse gestor do meu fundo, ele traz um retorno adequado, ele agrega valor para esse meu investimento? Essa é a dúvida. Será que ele tem a competência necessária para bem administrar os meus recursos e agregar valor acima daquele risco do CAPM? Na verdade, então, no CAPM eu vi lá que eu tenho um risco, uma taxa mínima de retorno para justificar o risco. Mas será que esse gestor ele consegue agregar valor e me dar um retorno adicional, ou seja, acima dessa taxa mínima que o CAPM me deu? Essa é a dúvida do Antônio. Então vamos ao quadro para que a gente possa compreender melhor. Vamos calcular o índice de Jensen. Ela vai nos ajudar a nos auxiliar nessa situação problema a responder a Antônio se o gestor desse fundo está agregando valor para seus investimentos. Mais uma vez, vamos usar a mesma tabela da primeira situação problema, as mesmas informações. Tenho também lá para o ano 1, para o ano 2 e para o ano 3, o retorno médio que a gente já usou. Nós também temos a mesma taxa livre de risco, a mesma informação, esse é o retorno médio da carteira. Continuamos com o retorno médio de mercado, as mesmas informações, tudo bem? Então nós temos a média desse mercado, que é de 14%. Nós temos a taxa livre de risco, que é 7%, tudo bem? Essas são as informações que nós temos e essas são as informações que nós vamos utilizar para responder essa situação problema, tudo bem? Para isso, nós vamos utilizar o índice de Jensen. Agora sim, vamos ao índice de Jensen, indicador desenvolvido por Michael Jensen, baseado no modelo CAPM, que nós já estudamos, para mostrar a rentabilidade, presta atenção nessa palavra, adicional, que se consegue além do retorno correspondente ao nível de risco sistemático assumido. Ou seja, qual é a rentabilidade adicional que eu tenho no meu fundo ou na minha ação, que é além daquele retorno mínimo que o CAPM fala que eu tenho que ter. Então aqui eu estou preocupado em calcular o retorno adicional. Quem me garante esse retorno adicional acima do valor do CAPM? É o meu gestor do fundo. Esse indicador, então, ele parte do princípio de que uma carteira de investimentos que apresentar índice alfa ou índice Jensen, tá? A mesma coisa, maior que zero, tá? Valor maior que zero, calma que eu ainda vou te apresentar, tudo bem? Quer dizer que quando o índice de Jensen é maior do que zero, isso apresenta bom desempenho, ou seja, esse fundo apresenta bom desempenho, e indica que o administrador de tal portfólio, ele faz uma gestão eficiente do fundo. Consequentemente, o contrário também é afirmado. Caso o fundo apresente índice de Jensen negativo,
a gestão do portfólio será considerada ineficiente. Na prática, consideramos que os administradores de fundos que obtiverem índices de Jensen positivos acrescentam valor a tais fundos, enquanto fundos que apresentam índices negativos diminuíram ou destruíram valores dos seus investimentos. Como eu faço esse cálculo, professor? É por meio dessa fórmula bem tranquila, bem fácil, bem parecida com aquilo que nós já trabalhamos. O índice de Jensen, ela vai ser composta por... Nós temos RI, que é o retorno médio de carteira, vou subtrair RF, que é a taxa de retorno livre de risco. No Brasil, hoje, essa taxa pode ser a Selic, menos o beta, que o beta é o coeficiente beta para a carteira analisada, é o mesmo beta que a gente calculou na primeira situação problema. O valor do beta eu multiplico por RP, que é o retorno sobre o portfólio no mercado, que subtrai novamente a taxa livre de risco. Esse índice ele pode ser com um resultado menor que zero, ou seja, o gestor não consegue agregar valor ao fundo além do risco sistemático. Ele pode ser maior do que zero, ou seja, o gestor consegue gerar valor ao fundo além do risco sistemático. Ou esse valor também pode ser igual a zero, ou seja, o gestor não agrega, mas também não compromete ao valor gerado nessa carteira. Essas são as possibilidades desse índice de Jensen. Então, sempre quando eu quero analisar o meu portfólio de investimentos e saber se o meu gestor faz uma gestão eficiente dos meus recursos, eu posso fazer esse cálculo. Lembrando, esse índice de Jensen, ele vai me mostrar o retorno adicional acima do retorno mínimo que o CAPM me dá. Isso você tem que entender bem, tá? Esse índice de Jensen não fala que meu investimento vai ter risco ou não vai ter risco, se o risco é maior do que zero ou menor do que zero. Não é isso. O Jensen só fala o percentual, o valor a mais, né, que o gestor ele consegue dar para o meu fundo. É basicamente esse o cálculo, tá? Mas para ficar mais claro, vamos resolver essa situação, problema no quadro. Primeiro passo, calcular a taxa média de retorno do fundo da qual o Antônio ele participa. Qual que é a taxa de retorno? Olha só, nós temos as ações, não é verdade? Nós vamos chegar aos mesmos resultados que a gente já tem, mas só de uma maneira diferente. Olha, nós temos a ação A para o ano 1, para o ano 2 e para o ano 3, não é verdade? Então, se eu pegar as ações da empresa A, somar e tirar a média, vou ver que o retorno médio ao longo dos 3 anos foi de 10,33% só das ações da empresa A. Empresa B, mesma coisa, 11, 13 e 15, ou seja, ano 1, 2 e 3. Faço a média, então o retorno médio das ações B foi de 13%. C, somo também 10, 13 e 9, que foi o retorno do ano 1, 2 e 3. Tiro a média, retorno médio das ações da empresa C foi de 10,67%. Tudo bem? Calcular a média aritmética das ações na carteira é o segundo passo. Olha, o que eu vou fazer? Se eu tenho lá 3 ações e eu tenho o retorno médio delas, então qual for o retorno da carteira, logo que as 3 compõem a minha carteira? Se eu tenho 3 ações que compõem a minha carteira e eu tenho um retorno médio de cada uma delas, é só fazer a média delas que eu tenho um retorno da carteira. Isso a gente já até fez anteriormente. Então, eu vou somar os resultados que eu acabei de encontrar, divido por 3, logo que são 3 anos, então 11,33%, esse é o retorno da média da minha carteira, o retorno médio da minha carteira nos 3 anos. Não é o valor do CAPM, viu? Não é o valor do CAPM, não confunda, esse é o valor do retorno médio da carteira, que coincidentemente é igual ao CAPM, tudo bem? Não é o valor do CAPM, é o retorno médio. Terceiro passo é calcular a taxa média de retorno do fundo de mercado, que no nosso caso aqui é o benchmark, que a gente chama. Por que benchmark? Essa é uma palavra que a gente usa muito no mercado de ações, que é a comparação, tudo bem?
Ou seja, a gente faz uma comparação aqui com o mercado. Normalmente, a gente analisa o mercado na qual a empresa participa, a gente analisa o Ibovespa, o IBRX50, que é as ações das 50 empresas que mais são negociadas no Ibovespa. Então, a gente chama de benchmark essa comparação. Então, eu vou comparar o meu percentual, meu retorno percentual, com o mercado das minhas ações, ou com o Ibovespa, ou com o IBRX50. Um exemplo que a gente sempre faz isso aqui no mercado de ações brasileiro, tudo bem? Isso significa benchmark, que é essa comparação. Voltando lá ao quadro, a gente então vai fazer essa comparação para os 3 mercados que nós temos desde a nossa primeira situação problema. Então, nós temos lá para o primeiro mercado, que eu falei que era lá do setor petroquímico, petrolífero, né? Para as ações da empresa A. Nós vimos, né? 13, 14, 12, dividido por 3 a 13%. RPI, que é do segundo mercado, que é das ações da empresa B, 14, 13 mais 14 dá 13,67%. E RPI, 15 mais 15 mais 16, dividido por 3, 15,33%. Essas aqui é o retorno de mercado das ações da empresa C, aqui das ações da empresa B, aqui das ações da empresa A. Então, eu peguei o retorno médio do mercado. Isso a gente já tinha calculado. Quarto passo, calcular a média aritmética das ações do portfólio de mercado, né? Também vai dar 14%, se eu somar o retorno médio de cada uma desses mercados, somo, divido por 3, vai dar os mesmos 14%. Você viu que eu cheguei nos mesmos resultados de uma maneira diferente de calcular, agora foi pelo meio, via das ações. Calculando o retorno médio pelas ações do mercado, né? Aquela hora a gente calculou por ano, mas dá a mesma coisa. Quinto, calcular a taxa média livre de risco. Sabemos que é 7% para todos os anos. Então, na média, o valor é de 7%. Sexto, calcular o coeficiente beta. Nós já calculamos o coeficiente beta aquela hora. Então, nós vimos aqui que o beta RI menos RF dividido por RP menos RF. Tem os valores aqui de RI, 0,1133. Subtrai pela taxa livre de risco, depois o retorno médio do mercado menos taxa livre de risco. Faço subtração uma pela outra, divido, nós chegamos no beta de 0,619. Lembra que eu te falei que é um ativo defensivo, né? Porque ele está entre um beta entre 0 e 1. Agora sim, a gente pode calcular o índice de Jensen pela fórmula de Jensen. Jensen é igual a RI menos RF, subtrai o beta que multiplica por RP menos RF. Vamos por as informações. RI, retorno médio da carteira, 0,1133, menos 0,07, que é o retorno da taxa livre de risco, menos a beta, que multiplica 0,14 menos 0,07. Vou ter esse valor, 0,0433. Aqui também vou ter o valor de 0,0433. Vai me subtrair, vai me dar um resultado igual a 0. O que significa isso, professor? Fácil, você já deve ter percebido também. Lembra que o retorno médio da carteira não é 11,33? Não é verdade? E nós não vimos que, de acordo com o modelo CAPM, o resultado também deu 11,33? Ou seja, o desempenho do fundo 1133 está adequado ao risco assumido conforme o modelo CAPM, que também é 1133. O gestor ele não conseguiu gerar nenhum retorno adicional. Assim, Jensen é igual a 0. Isso só confirma o resultado que nós encontramos na primeira situação problema. Ou seja, o gestor ele não agregou, mas também não destruiu o valor. Por isso que o índice de Jensen foi a 0. Agora, se a gente tivesse um retorno médio da carteira de 12, vamos supor, de 14% e um CAPM de 12. Então, a gente está falando que o índice de Jensen seria de 2%, ou seja, o gestor ele conseguiu agregar 2%, tá? Seria mais ou menos essa ideia que a gente teria se fosse essa a possibilidade. Muito bem, finalizamos a segunda situação problema. Vamos conhecer agora a terceira depois do vídeo. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo?
Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, então vamos ao quadro Conhecer a terceira situação problema. Vamos lá? É preciso dar mais um passo na preparação do relatório de Antônio, um investidor que possui aplicações financeiras em fundos de investimentos. Fundos são aplicações bem interessantes na qual nós podemos realizar para quem quer começar no mercado de ações, eu recomendo. Você já lhe apresentou o modelo de precificação de ativos, o CAPM, e mostrou o retorno esperado de um ativo. Também levou até ele o modelo de Jensen para a avaliação do retorno de fundos. Agora vai lhe mostrar um índice de Sharpe para avaliação de retorno e seus riscos. Com isso, poder avaliar investimentos e precificar ativos financeiros no mercado de capitais. Sim, será possível responder a pergunta desse investidor: como está o desempenho desse fundo de investimentos em comparação com outros? Ele ainda continua com essa mesma indagação, porém agora a gente apresenta para ele um índice de Sharpe. O que seria o índice de Sharpe? O índice de Sharpe ele foi criado por William Sharpe em 1966, utilizado para avaliação do desempenho de fundos, com o objetivo de que investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimentos, tudo bem? Esse é o indicador, então, que vai permitir avaliar a relação entre o retorno e o risco de investimento. Ele mede, então, qual é a relação entre o retorno excedente ao ativo livre de risco, ou seja, a volatilidade. Lembra da última aula que a gente falou do desvio padrão, da volatilidade? Então, esse índice de Sharpe, ele vai capturar o quanto o retorno dessa ação é justo, levando em consideração o desvio padrão dele. Por isso é conhecido como índice de recompensa pela variabilidade, pois mensura o retorno de determinada carteira de ativos relacionada ao risco, medida pela variância e, consequentemente, pelo seu desvio padrão. Então, esse índice de Sharpe, ele quer medir quanto de retorno de um determinado fundo ou carteira entregou acima do ativo livre de risco, num determinado período, em razão do seu risco assumido, ou seja, da volatilidade, das variações que existem nesse investimento, tudo bem? Por isso, nós precisamos fazer esse cálculo. Como que eu faço esse cálculo? O índice de Sharpe, ele é dado de acordo com essa fórmula. Então, o índice de Sharpe é igual RI menos RF dividido, aqui eu coloquei OC, mas esse O aqui, o que ele significa? Ele é o desvio padrão do retorno da carteira, tudo bem? R você já sabe, retorno médio esperado pela carteira. O RF é o retorno livre de risco, ou benchmark da carteira. No livro, é bem provável que você vai encontrar a sigla RSR para o RF, que é o retorno livre de risco. Só que é a mesma coisa, tudo bem? Autores usam nomenclaturas diferentes. Mas como a gente já está usando essa sigla RF, eu achei por bem a gente continuar. Mas é a mesma coisa, tudo bem? O resultado aqui da fórmula do índice de Sharpe permite classificar facilmente os portfólios analisados e medir o desempenho do gestor do fundo de investimento analisado também. Então, o índice deve ser interpretado da seguinte forma: quanto maior o índice, melhor é o meu ativo. Portanto, basta o quê? Comparar o resultado da carteira analisada e a carteira de mercado. Essa carteira de mercado pode ser outro fundo de investimento. Vamos chamar essa outra carteira, então, de benchmark, como eu já expliquei. Assim você
pode comparar o índice de Sharpe de carteiras diferentes. E aí você pode criar um ranking e classificar os ativos analisados. Se você analisar lá na página 92 do livro da nossa disciplina, tem um exemplo de cálculo do índice de Sharpe e o ranqueamento do índice de Sharpe, e que você pode dar uma olhadinha lá e você pode dar uma conferida. Mas assim, o que você deve analisar é que esse índice de Sharpe, ele vai considerar nesse cálculo o desvio padrão. Lembra do que é o desvio padrão? Um desvio padrão é aquela rentabilidade, não, desculpa, é a variação que aquela ação ela tem em comparação à média. Por exemplo, eu dei um exemplo na aula passada. Você tem nas ações da Petrobras que tiveram um retorno médio de 20% no mês passado, por exemplo. Lá teve um preço médio de R$20. Vamos supor, R$20 é o preço médio. Só que a gente percebe que na primeira semana ela subiu 30, na segunda semana ela caiu 20, na terceira semana ela subiu 40, na última semana, na quarta semana ela caiu 10. Eu tenho um preço médio de 20, só que ao longo das semanas ela tem variações muito fortes. Então essa amplitude, ou seja, essa diferença entre a média e a amplitude tanto de alta quanto de baixa, eu chamo de desvio padrão. Isso, no mercado, a gente chama de volatilidade. E o desvio padrão é a estatística que nós usamos para fazer esse cálculo, tudo bem? Aqui eu não vou trazer o cálculo do desvio padrão, já vou trazer o desvio padrão pronto para a gente calcular no índice de Sharpe. Ele vai levar em consideração, então, essa volatilidade da sua carteira de investimentos, considerando esse desvio padrão. Quanto mais alto o desvio padrão, mais riscos você tem com aquela ação ou com aquele fundo. Por quê? A variabilidade em relação à média é muito grande. Se o desvio padrão é baixo, isso quer dizer que minha variabilidade é menor, então eu tenho menos riscos, porque essa ação ela está mais próximo da média, então ela não vai me dar muitos sustos, eu vou ter uma previsibilidade desta ação, tudo bem? Ou daquele fundo de investimento. Quando eu analiso o índice de Sharpe, eu trago então essas informações do desvio padrão, eu faço esses cálculos e trago aqui para você, para a gente calcular o índice de Sharpe. Mas eu vou colocar depois no fórum, tá? Alguns modelos, alguns exemplos aí para você calcular o desvio padrão de ações. No livro também você tem ali alguns exemplos de cálculo de desvio padrão, mas é bem tranquilo. A ideia é a gente saber interpretá-lo e como usar essa informação, tudo bem? Voltando ao quadro, eu quero agora fazer a resolução dessa terceira situação problema. Olha, vamos resgatar as informações que nós temos até aqui. Nós temos o retorno médio da carteira de 11,33%, o retorno médio do mercado é de 14%. Aí eu vou trazer as informações do desvio padrão, tá? Essas informações eu que calculei, eu trouxe aqui para você. O desvio padrão da carteira é de 0,0205. O desvio padrão do mercado, eu vou trazer o símbolo do desvio padrão M para dizer que é do mercado, que aqui em cima C para dizer que é da carteira, tudo bem? Aqui então, desvio padrão do mercado 0,0122. Esses são os números de desvio padrão na qual nós chegamos. Então eu consigo calcular o índice de Sharpe. Como eu faço o cálculo do índice de Sharpe? O índice de Sharpe, então para a carteira, eu vou pegar 0,1133, subtraio a taxa livre de risco, divido pelo desvio padrão. Vai me dar um valor de 2,10 ou 2,11 mais ou menos. Acredito que eu arredondei aqui, mas você faz o cálculo em torno disso aqui. E tem o índice de mercado, o índice de Sharpe do mercado. O mercado nós vimos que ele deu um retorno de 14, subtraio 0,07 e divido pelo desvio padrão do mercado, tá? Aí eu vou ter um índice de Sharpe de 5,73. Aí você me pergunta, o que podemos analisar com essas informações? Eu posso dizer que o mercado ele tem um índice de Sharpe maior, ou seja, ele tem um desempenho melhor do que a carteira de investimentos do Antônio, que foi de 2,10. Olha só, então qual que é a ideia que nós temos em relação à carteira do Antônio?
A carteira do Antônio, ela consegue gerar um retorno justo ao risco assumido? Sim, ela me dá um retorno justo. Dá 11,33. Consegue. Porém, conforme o índice de Jensen, o gestor ele não agrega valor acima do risco assumido. Foi de 0. E agora a gente viu que o índice de Sharpe, existem outras alternativas melhores. Por quê? O índice de Sharpe do mercado é maior do que o índice de Sharpe da carteira do Antônio. Então, se o Antônio ele quer melhorar a sua rentabilidade, ele deve mudar de fundo de investimento. Tudo bem? Porque o índice de Sharpe da carteira é maior. Se o índice de Sharpe da carteira é maior, isso significa que tem opções melhores no mercado. Só porque como a gente sabe que a carteira do Antônio, então, não é tão boa. Por quê? A gente analisou ela e a gente viu que ela teve um retorno médio de 11,33. Ela paga, e ela é um valor justo, porque ela vai pagar o Antônio de acordo com o risco sistemático que existe, o risco não diversificável, modelo CAPM, beleza. Só que o gestor ele não agregou, a gente viu que o índice de Jensen foi 0, então ele não agregou um retorno adicional. E a gente calculou o índice de Sharpe agora do mercado e da carteira dele, então a gente viu que o índice de Sharpe é maior no mercado. Ou seja, existem alternativas melhores. Aí você pensa, mas por que, professor? Se você comparar comigo, lembra do beta? A gente viu que o beta da carteira de Antônio é 0,619. Está entre 0 e 1. Então, quando o beta de uma carteira ou de uma ação fica entre 0 e 1, significa que é uma carteira ou uma ação defensiva. Ou seja, ela é uma ação, um fundo mais conservador, não se expõe tanto ao risco, ou aquele gestor. Se ela tivesse um beta maior do que 1, tipo 1,4, 1,5, significa o quê? Uma carteira mais arrojada. Ou seja, mais exposta ao risco, então poderia ter uma rentabilidade maior, tudo bem? Porém, se tivesse alguns riscos sistemáticos ou não sistemáticos que fugissem do normal, essa carteira poderia sofrer mais, porque ela é uma carteira mais agressiva. Então a gente consegue compreender então essas ideias, né, do CAPM, do índice de Jensen e do índice de Sharpe, tudo bem? E assim a gente consegue visualizar essas situações, problemas, conforme essa problemática de Antônio, que queria entender qual era a rentabilidade do fundo dele, se era justificável estar nesse fundo. A gente usou essas 3 ferramentas: CAPM, índice de Jensen, índice de Sharpe. Então, muito bem, agora vamos para a 4ª situação problema depois desse vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, vamos agora conhecer a 4ª situação, problema no quadro. Antônio é um investidor atento às possibilidades de mercado e quer estudar a possibilidade de comprar seus investimentos no mercado monetário e não apenas no mercado de capitais, logo que até agora a nossa análise foi no mercado de capitais. Mas ele quer também ter uma outra possibilidade, que é investir no mercado monetário. Quais são os produtos, então, nesse mercado monetário ou mercado financeiro? Essa é a dúvida e vamos ajudá-lo a resolver. Primeiramente, nós temos que entender que existem intermediações financeiras. Uma instituição financeira ela pode atuar como intermediadora de forma direta, através de bancos comerciais, ou de forma indireta, ou seja, auxiliar, quando operada em nome de terceiros. Normalmente, nós buscamos bancos comerciais como maneira de fazer investimentos no mercado financeiro. Os produtos financeiros.
Existem produtos das mesas de captação de recursos e mesas de empréstimos negociados no mercado. Mas eu quero que você preste atenção. O que significa essa palavra mesas? Quando eu falo mesas, eu estou falando como um ambiente que se concentra as operações de uma instituição financeira, por exemplo, lá no banco comercial, onde você pode ir lá e conversar com o seu gerente. Nós podemos analisar que existem as de captação de recursos, ou seja, pertence à mesa de operações, na qual são definidos aspectos referentes às captações, às instituições financeiras e tomadas decisões sobre taxas de juros, por exemplo, criação de produtos que sejam atrativos aos investidores. E eu tenho também as mesas de empréstimos, cujo objetivo aqui então é decidir sobre a taxa de juros, formas de financiamentos que sejam viáveis aos agentes deficitários. E aí nós vamos ter essas classificações desses produtos financeiros, que podem ser quanto à renda, quanto a prazo e quanto à emissão. O que seria quanto à renda? Primeiro tipo de renda, nós temos a renda fixa. Um produto de renda fixa oferece todos os rendimentos conhecidos previamente no momento da aplicação. Renda fixa é a modalidade de investimento, então, mais procurados por investidores que procuram rendimentos estáveis, de segurança. São aqueles chamados investidores conservadores. Chama-se renda fixa justamente porque possui uma rentabilidade previsível. Quais são os tipos, professor? Eu posso citar aqui a poupança, é um tipo de renda fixa, apesar de não ser uma das melhores. Nós temos o CDB, bem conhecido. Nós temos letras do Tesouro, né? Letras do Tesouro Nacional também é um título, né, na qual você pode utilizar para fazer seus investimentos em renda fixa. Eles podem ser pré-fixados, ou seja, quando os juros totais são definidos, né, no ato do contrato, independente de alterações econômicas. Por exemplo, se no momento da compra de um título de CDB foi acertada uma taxa de 10% ao ano durante determinado período, independente de qualquer alteração no mercado financeiro, na economia do país, a rentabilidade desse título irá acompanhar esse rendimento na data de vencimento do título, ou seja, 10%, 10.000% ao ano, então você está tranquilo em relação a isso. Mas eu posso ter o pós-fixado, quando somente uma parcela dos juros é definida aqui no ato do contrato, e o restante ele é definido com base em algum indexador acordado entre as partes, como, por exemplo, o índice de variação de preços, sendo os mais utilizados, como, por exemplo, o IGPM, o INPC, a taxa de longo prazo, TR, e assim a gente pode analisar o pós-fixado como o inverso do pré-fixado, ou seja, somente quando vê o vencimento da minha aplicação lá que eu vou saber o total de rendimento que eu tive. Normalmente você vai receber uma taxa de juros, por exemplo, de 4%, 3%, uma taxa de juros menor, mais a correção da inflação, que pode ser medido pelo INPC, pelo IPCA ou qualquer outro índice. Outra possibilidade aqui já são para os investidores mais arrojados e a renda variável. Um título de renda variável é definido com base no desempenho apresentado pela organização emitente. São rendimentos, geralmente, dos títulos mobiliários e tais valores não são conhecidos previamente. Eles são, talvez, estimados. Tratamos de tais assuntos nas sessões anteriores dessa unidade, principalmente na primeira aula a gente falou bastante sobre renda variável, que são ações. Outro ponto que nós temos que saber que são os prazos, né? Outra natureza são os prazos. Quanto aos prazos, os produtos nas mesas de operações podem ser classificados e definidos em prazos fixos, né? Ou indeterminados. Os títulos com prazos definidos podem ser de curto, médio
ou longo prazo, ou seja, aqui a gente vai entender qual é a liquidação desse investimento. Se eu faço a contratação, por exemplo, de um título de um CDB, Certificado de Depósito Bancário, se ele é predeterminado para 12 meses, 24 meses, 36 meses, e assim eu consigo entender por quanto tempo esse dinheiro vai ficar tendo uma rentabilidade. Quanto à natureza da emissão, poderão ser públicos, emitidos pelo governo, ou privados, emitidos por instituições privadas, autorizadas sempre pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo, quando são emitidas ações. Banco Central, quando são emitidos títulos pelos bancos comerciais. E podendo ser público, por quê? Principalmente quando o governo ele emite títulos da dívida pública. Quais são os produtos financeiros para negociação? Nós temos certificado de depósito bancário. Esse aqui é muito conhecido, é o CDB. Quem emite são os próprios bancos, são títulos que os bancos emitem, né, para financiar as suas operações e também para emprestar a terceiros. Comercialização é feita em público em geral e a sua remuneração é uma taxa de juros pré ou pós-fixada. Quando um aplicador ele decide então por esse investimento, ele está emprestando o seu dinheiro por um prazo determinado em troca de um ganho financeiro, ou seja, da taxa de juros. O que acontece? O banco ele vai usar esse recurso e vai emprestar a outros agentes que necessitam de dinheiro. Aí o banco vai cobrar também, o banco cobra uma taxa de juros. Essa diferença entre os juros que ele paga para você e os juros que ele cobra de quem ele está emprestando é chamado o spread bancário, tá? Que isso é algo bem polêmico. Bom, nós temos o certificado de depósito interbancário, o chamado aqui CDI. O emissor são bancos, mas é uma comercialização somente entre instituições financeiras, não é um público. E a remuneração entre os bancos é uma taxa de juros pré ou pós-fixados. Então são títulos que garantem o mercado interbancário, tá? Ou seja, possibilita a transferência de recursos de instituições financeiras superavitárias para aquelas que estão deficitárias. São emitidas de forma escritural ou negociáveis apenas por essas instituições financeiras. Porém, as taxas de juros que elas praticam entre elas no CDI será usada como referência para o pagamento de juros no CDB e também para outros ativos que a gente usa em referência na economia. Outras possibilidades que nós observamos, que existe o hot money, que é outro produto das mesas de operações negociadas em curtíssimo prazo, principalmente para atender às necessidades de caixa das empresas. Essa operação ela é diária, utilizada como referência ao CDI, acrescida de um spread cobrado pela instituição financeira. Nós temos desconto de duplicatas, ou seja, a negociação de um título a ser recebida aqui em data futura, adiantada para uma data anterior ao seu vencimento. As empresas usam mais isso, né, de fazer esse desconto de duplicatas, porque às vezes ela necessita de recursos, né, a curto prazo, capital de giro, só que a instituição financeira que faz esse desconto, essa antecipação, ela cobra um percentual sobre o título segundo critérios de prazo, de antecipação, de valor e risco. Empréstimos e financiamentos, isso nós já conhecemos bem, sempre quando as empresas nos fornecem financiamentos, quando a gente financia um bem, ou empréstimos quando nós vamos até uma instituição e buscamos empréstimos. Esses são praticamente os produtos que nós podemos encontrar, os produtos mais comuns no mercado financeiro. Eu quero resolver a situação problema. Então, nós temos que falar para o Antônio que existe uma infinidade de produtos classificados. Nós temos tipos renda fixa ou variável. Quando renda, aqui não é variável, quando renda fixa, os juros podem ser prefixados ou pós-fixado. O prazo é indeterminado ou definido. Quando definido, poderá ser de curto, médio ou de longo prazo. A natureza de emissão, ela pode ser
público ou privado, há uma infinidade de produtos para tomadores e aplicadores de recursos. Com esse conhecimento, você apresentará então o seu relatório a Antônio e ajudará ele a melhorar suas aplicações financeiras. Então, o Antônio, ele pode analisar esses produtos financeiros e ele pode optar em realizar um outro tipo de investimento, não somente aquele em aplicações em renda variável, em fundo de ações ou fundo de investimentos. Tem um fundo hoje que eu costumo fazer algumas aplicações e que eu recomendo, que é o fundo multimercado. O que é o fundo multimercado? Quando a gente analisou esse fundo de investimento do Antônio, era um fundo de ações, ou seja, é um fundo onde você compra cotas e naquele fundo o gestor ele vai comprar ações com o dinheiro desses investidores desse fundo. O fundo de multimercado, ele, como o próprio nome fala, ele é multi. Por quê? Ele vai diversificar. Ele não vai colocar investimentos só em ações, como era o caso do fundo do Antônio. Vai ter aplicações somente um percentual em ações, mas vão ter investimentos em CDB, vão ter investimentos em títulos públicos privados, pode ter investimentos direcionados aí talvez a poupança, em relação a contratos futuros, pode ter negociações relacionadas ao câmbio, ao dólar, compra e venda de dólar. Então, o que acontece? Ele vai diversificar essa carteira, né, chamado multimercado, e não vai investir somente em ações. Ele vai diversificar essa carteira. Aí você minimiza um pouco o risco de investir só em ações. O fundo multimercado ele está em crescente hoje no Brasil, né, e devido a essa volatilidade que a gente sempre percebe na Bolsa de Valores, é uma possibilidade para quem quer ter um retorno acima do CDB, mas também é para aquela pessoa que não quer estar exposta ao risco de investir ações ou de um fundo de ações que só aplica em ações. Então ele é um meio termo, né? Ele tem o seu risco, obviamente, mas ele não está tão exposto ao risco quanto um fundo de ações, ou também não tem uma baixa rentabilidade, como se fosse, por exemplo, uma poupança. Muito bem, finalizamos a quarta situação, problema. Vamos ao último vídeo da nossa aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, vamos para uma questão de reflexão. Vamos ao quadro. Quais variáveis têm impacto direto sobre o retorno dos fundos de investimentos que nós acabamos de analisar em nossa aula? 2 minutinhos para você fazer uma reflexão, já farei um breve comentário para finalizar a nossa aula.
Muito bem, e aí, fez a sua reflexão? Olha, eu posso citar algumas, como por exemplo a taxa de juros da economia. Quanto maior as taxas de juros da economia, normalmente as pessoas tendem a sair de fundos e migrarem para uma taxa de juros, principalmente de fundos de renda fixa, né? Por quê? Se eu tenho uma taxa de juros maior, não tem por que eu estar exposto em riscos de fundos de ações de investimentos, porque eu tenho uma taxa de juros maior na economia. Ou quando eu tenho um processo inflacionário. Quando eu tenho um processo inflacionário, o que acontece? O meu poder de compra ele é corroído. Então não adianta eu ter uma taxa de juros, uma rentabilidade muito alta, se eu tenho uma inflação muito alta. Por quê? Aí eu tenho a questão dos juros nominal e juros real. Se eu tenho uma rentabilidade, por exemplo, de 10%, mas a inflação foi de 10%, está 0 a 0. Aquele rendimento somente cobriu a inflação. Então eu tive um juros nominal de 10%, mas o meu juros real foi 0, porque eu descontei a inflação, foi 0. Então eu sempre preciso analisar também a inflação e analisar os juros real, o rendimento real que aquele fundo, né, que aquela aplicação, ela consegue me fornecer. Isso é muito importante. Quando eu analiso fundos de investimentos também, nós não estamos blindados do cenário político, cenário econômico, cenário social, os impactos que as empresas podem ter de acordo com variações de consumo, de investimentos, de atuação do governo, tributação, exportações e importações que também sofrem influência direta da volatilidade do dólar. Então, todas essas são variáveis que vão afetar diretamente as ações, o mercado acionário, que será um reflexo disso que está acontecendo na economia, e os fundos de investimento serão, obviamente, impactados, e isso pode diminuir a sua rentabilidade. Caso a gente tiver um processo inflacionário, o seu juros real de ganho ele poderá ser menor ainda. Por isso que é importante, sempre que a gente vai fazer algum investimento, analisar o mercado, analisar o meu perfil, o seu perfil de investimento, o quanto que a gente precisa desse dinheiro a curto, médio ou longo prazo, qual é o risco que eu estou disposto a assumir em troca de maiores ganhos ou maiores rentabilidades, e assim eu posso fazer uma decisão mais assertiva. Ou ir para um fundo de investimento, como Antônio, ou ir para o mercado financeiro e aplicar numa letras do Tesouro Nacional, num CDB ou alguma aplicação mais segura. Muito bem, finalizamos a nossa aula. Eu agradeço pela sua atenção, por ter ficado até o final. Espero que eu tenha conseguido agregar o seu conhecimento, mas desde já eu falo, participe lá do fórum, leia a web aula, leia o livro da disciplina, isso será muito importante para agregar todo o seu conhecimento. Desejo a você bons estudos e nos vemos aí na próxima aula.